Oi, turma! Vamos dar início hoje às nossas aulas EAD de Biologia. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Alves e eu vou ser professora de vocês durante esse ano preparatório de Biologia aqui, da Banca de Estudos da Aprovação. Na teoria celular, é importante falar que a principal característica, ela diz que todo ser vivo é formado por célula, tá? Seja uma única célula ou duas ou mais. Quando eu falo que o ser ele tem uma única célula, eu falo que esse ser ele é unicelular, ou seja, formado por uma única célula. Quando eu falo que ele apresenta duas ou mais células, ele é um ser multicelular. Ok? Então até aí nada demais, né? Dando continuidade. As células são unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos. Quando eu falo que uma célula é uma unidade morfológica e funcional, eu falo que a célula ela apresenta uma funcionalidade, né? Além de dar uma forma, ela apresenta uma função. E que funções são essas? Essas funções são dadas justamente pelas suas organelas e pelas estruturas que nelas se encontram. Exemplo, o que é uma organela? Uma organela são estruturas que vão estar lá presentes no citoplasma, que a gente não vai ver agora, vai ver mais lá para frente, acredito que na próxima aula, tá? E essas organelas, elas servem para quê? Elas servem para diversas funções, dependendo ela de qual seja. Temos, por exemplo, as mitocôndrias, que fazem a produção de ATP, de energia, né? Importância fundamental para o funcionamento da célula em si. Temos aí os lisossomos, temos complexos de Golgi, enfim, temos várias organelas e que cada uma delas apresenta uma função fundamental para o funcionamento da célula como um todo. Então, basicamente, ela é formada por três partes básicas, que são membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Quando eu falo da membrana plasmática, eu posso dizer que a membrana é como se fosse um muro, tá? Como assim um muro? Ele vai separar a parte interna da célula da parte externa. E para que isso? É como se fosse uma proteção a mais, né? Ele vai proteger, ele vai impedir que substâncias indesejadas entrem, vai impedir que substâncias saiam também, vai proteger, vai revestir, enfim. Tem várias funções que a gente vai falar de forma mais detalhada daqui a pouquinho, tá? Sem pressa, só para vocês entenderem um pouquinho as partes dela. No citoplasma, nós temos o que? Nós temos a região, né? Basicamente, né, o que compõe, é uma região que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. No citoplasma, nós temos uma substância meio gelatinosa que está ali entre a membrana e o núcleo, em que essa região gelatinosa é onde se encontram lá dispersos as organelas. E o núcleo, ele serve para quê? O núcleo é o local, né, a região em que vai ter as atividades celulares. Nas atividades celulares que o núcleo faz, elas são formadas justamente pelo material genético que um determinado indivíduo apresenta. Como, por exemplo, seria o material genético. O material genético é justamente o DNA ou o RNA, né? Depende do indivíduo. Antes de dar continuidade, eu quero falar alguns conceitos para vocês. Eu já falei a respeito dos seres unicelulares e dos seres multicelulares, mas eu não falei ainda a respeito dos procariontes e eucariontes. O que seriam seres procariontes e seres eucariontes? Basicamente, a definição principal que se fala é que o ser procarionte ele não apresenta uma carioteca. O que é carioteca? É a membrana que reveste lá o núcleo. Inclusive, que falar carioteca é um pouco antiquado, ultimamente se utiliza mais a palavra membrana nuclear, tá? Mas se você falar membrana nuclear ou carioteca, tanto faz, o importante é que vocês saibam o que é. Então, a carioteca é uma membrana que vai revestir ali o núcleo, né? Vai revestir o material genético. Então, quando a gente fala de carioteca, é porque não tem essa membrana. E o material genético do indivíduo, né, do ser, ele fica lá disperso no citoplasma junto com os outros componentes. Enquanto os seres eucariontes, eles apresentam carioteca, ou seja, o material genético fica ali protegidinho pela membrana nuclear. Além disso,
a gente pode caracterizar os seres procariontes e eucariontes por algumas características, né? Até pela própria imagem, vocês conseguem observar aí do lado direito que os seres procariontes, eles apresentam menos estruturas comparados aos seres eucariontes, né? Os eucariontes aí representados pela célula animal e vegetal, e o procarionte representado aí por uma bactéria, ok? Até por essa imagem você consegue observar que ele tem uma menor estrutura. Então, por isso, é considerado que o ser procarionte ele é menos complexo comparado ao eucarionte, tá? Cuidado com essa palavra. Estou falando que ele é menos complexo, eu não estou falando que ele é menos importante, tá? Todos os seres têm a sua importância fundamental para o funcionamento da ecologia e do ecossistema como um todo. Então, ele é menos complexo, ele não é menos evoluído, ele não é menos importante, tá? Então, cuidado. Ele é só menos complexo, mas ele é importante e ele é evoluído também. Quando eu falo do ser eucarionte, então, ele é mais complexo. Além disso, eu posso falar que as células eucariôticas, elas apresentam compartimentos. O que seriam compartimentos? Seriam justamente as organelas. Seria dizer que nas células eucariontes, as organelas, né, elas são revestidas por membrana, enquanto nas células procariontes não apresenta estruturas envolvidas por membrana. Temos aí o exemplo dos ribossomos nas células procariontes. E esses ribossomos, eles têm aí uma certa delimitação, porque alguns autores não consideram o ribossomo uma organela de fato, justamente por ele não ser revestido pela membrana. Tá? Então fica aí essa observaçãozinha, tá? Além disso, podemos dizer que o material genético nas células eucariontes está dentro da membrana nuclear e na procarionte está ali disperso no citoplasma, como eu já falei. E outro detalhe importante de se dizer é, para quem não lembra, nós temos 5 reinos na biologia, que é o reino Monera, o reino Fungi, Protista, Animalia e Vegetal. Né? Temos 5 reinos. O reino protista, as células procariontes, elas são formadas justamente pelo reino Monera, tá? O reino Monera, ele compõe, então, os seres procariontes. Já os eucariontes, eles compõem os outros 4 reinos, que é o protista, o fungi, o vegetal e o animal, tá? Então, o eucarionte, 4 reinos e os procariontes, apenas 1. Ok? Então, mais dúvidas a respeito disso, vocês me chamam lá no WhatsApp ou no Google Sala de Aula. Algumas características a mais daquelas 3 principais, né, que é a membrana, o citoplasma e o núcleo, que a célula pode apresentar é justamente a parede celular e a cápsula. Quando eu falo de parede celular, é importante dizer que cada componente, cada indivíduo, né, ele pode apresentar uma parede celular, porém ela é composta por substâncias diferentes. Por exemplo, temos aí os fungos, as bactérias e as plantas. Os fungos, ele tem a sua parede celular formada por quitina, as bactérias por peptidoglicano e as plantas por celulose. Além desses 4, temos um outro indivíduo aí também, né, que tem parede celular, que é justamente os protozoários. Né? Os protozoários, eles têm parede celular, que ela é formada por sílica. E ali também a cápsula, né, que serve também para o processo de proteção. Tanto a parede celular como a cápsula servem para revestir e proteger, dão uma proteção a mais do que a membrana já dá, né? Porque a membrana ela tem a função aí principal de revestimento, proteção e de seleção. Então, a parede celular e a cápsula é como se fosse um complemento a mais daquilo que a própria membrana já faz, né? Então, nem todas as estruturas elas apresentam essa parede celular, nem todas apresentam essa cápsula. Mas é importante falar essa característica. E outra coisa, quando eu falo da parede celular, nas plantas, todas as plantas elas apresentam, ok? Nas bactérias, nos fungos ou nos protistas, nem todos eles apresentam essa parede celular.
Então é importante frisar isso também. Membrana plasmática. Vamos dar início então aqui os nossos estudos a respeito da citologia, mais especificamente na divisão dos 3 componentes principais. Quando eu falo de membrana plasmática, eu falo daquele murozinho, né, que eu falei no início. É o muro que vai separar a parte interna da célula, ou seja, a parte intracelular, da parte externa da célula, que é a parte extracelular. Deixa eu tentar marcar aqui para vocês, tá? Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver onde eu tô passando. Aqui em amarelo. Enfim, nessa região que eu tentei marcar, ela é justamente a região em que corresponde ao colesterol, tá? O colesterol, ele tem importância fundamental para a célula, não em excesso, né? O colesterol demais faz mal, inclusive cuidado, tá? Mas o colesterol é uma substância importante sim para o nosso funcionamento. Ele serve também para dar uma informação, uma aderência maior à célula do que ela já tem, tá? E vamos ver com mais detalhes agora. Deixa eu só apagar isso aqui. Organização da membrana plasmática. A membrana plasmática, basicamente, ela apresenta 4 componentes fundamentais. É justamente a bicamada fosfolipídica, a proteína, as moléculas de colesterol e o glicocálice. Vejam só. A membrana plasmática, ela apresenta, né, principalmente aí alguns componentes, como eu acabei de falar, e a bicamada fosfolipídica é uma das características mais importantes de uma membrana. Por quê? Porque é uma parte principal da membrana em que vai dar uma estrutura, que vai dar um controle de tudo aquilo que vai entrar na célula e tudo aquilo que vai sair da célula. Então, ela vai ser o chefe ali, vai ser o porteiro, né? Vai ser o porteiro do prédio, digamos assim. Vai dizer quem pode entrar e quem pode sair. Então, tem importância fundamental de controle, tá? E esse controle serve para dar uma proteção gigantesca à célula, ok? Basicamente, nessa figurinha aí representada pela seta, nós temos a cabeça e a cauda da bicamada fosfolipídica. A cabeça dessa camada fosfolipídica, ela é composta justamente por uma característica, né, por uma molécula chamada hidrofílica. Quando eu falo que ela é uma molécula, né, hidrofílica, eu falo que ela tem afinidade com a água. E isso é importante porque veremos daqui a pouco, só grave que ela é hidrofílica. Enquanto a cauda tem uma característica hidrofóbica. E isso também é importante, tá? Por quê? Pensem comigo. Na parte externa da célula e na parte interna da célula, nós temos água, tá? Tanto interna como externamente temos água, ok? Agora imaginem aí, a cabeça, né, justamente a região que vai ficar de forma mais superficial, que é a região que vai ficar ali mais em contato com o meio externo e com o meio interno. A cauda, ela vai ficar voltada para a parte interna, né? Porque como eu falei para vocês, é uma bicamada. Então temos essa estrutura aqui e temos a região aqui também embaixo, tá? Que eu vou mostrar para vocês no mais detalhes em um próximo slide. Então essa bicamada fosfolipídica, ela permite com que a célula ela tenha uma maior rigidez, ela tenha uma maior proteção. E isso facilita a célula, isso favorece a célula, porque imaginem comigo, se a parte externa tem água e na parte interna também tem água, quando essa água bate na célula, ela não tem nenhum tipo de problema, né? Ela não tem nenhum tipo de problema, ela pode tocar água, porque justamente a cabeça está em contato com o meio interno e o meio externo.
Já a parte da cauda, que é hidrofóbica, ela vai estar ali dentro, na parte interna da membrana, não vai estar em contato com nenhuma parte externa nem interna da célula. Vai estar em contato com a parte interna da membrana, tá? Não confunda. Vai estar em contato com a parte interna da membrana. Então, essa cauda, ela vai dar uma certa resistência e uma certa proteção maior a esta membrana, porque ela vai impedir que substâncias elas entrem com uma maior dificuldade, né? Vai impedir que as substâncias entrem. Então, por exemplo, a água. A água, para passar por essa bicamada fosfolipídica, por essa membrana plasmática, ela tem uma certa dificuldade pela bicamada. Ela geralmente passa por uma proteína. A proteína, ela está ali representada, né? A proteína, ela está ali representada na imagem anterior pelo laranja, né? Pelo verde, pelo roxo. As